Tudo preparada para o nosso papo com elas hoje? Tudo. E esse assunto é muito bom, né? Esse assunto é uma delícia da gente falar, porque muitas pessoas têm, né? E às vezes nem sabem que tem essas feridinhas aí que a gente vai tratar hoje aqui. Então, é uma coisa assim que a gente vai descobrir juntos aí nessa live quais são as dores, quais são as feridas emocionais da nossa infância, É verdade. né? Vamos bater um papinho e vamos falar sobre isso. Né, Isso Bela? aí. Com certeza. Hoje nós vamos ter um papo para perceber, será que nós somos maduros emocionalmente, né? Como é que tá? Será que nós somos verdadeiramente adultas ou será que nós estamos paradas na nossa criança ferida? Tem uma grande diferença. Talvez a gente nem perceba, né, que tem uma criança ferida dentro de nós que tem nos impedido de agir como a gente realmente gostaria. E com isso também obter os resultados que a gente tanto deseja. A verdade é que uma criança ferida num corpo de adulto, ela consegue se manter num cárcere, né? E quando a gente fala de essência, a nossa essência, independente de criança ou adulto, é a mesma, não é? É a essência que a gente tem na nossa vida. Então ela não muda. E esse papo é tão importante, esse conteúdo é tão maravilhoso, porque eu tenho certeza que vai despertar em nós, quando a gente para analisar esse conteúdo, como também vai despertar para quem está aí do outro lado, vai parar para pensar em muitas coisas e se posicionar. Opa, né? Quando a gente para pensar, a gente para refletir, a gente começa a observar os nossos comportamentos e tem grande resultado, grande significado falar sobre isso. Gratidão, meninas! É isso aí, gente. Depois de um tempo, que a gente deu um tempo no nosso papo com elas, nós retornamos com o nosso papo com elas. E agora para falar das feridas emocionais da infância. Então, se a gente pudesse começar com uma pergunta. Se você pudesse, Vanessa, Bela, se a criança de vocês encontrasse com vocês agora, o que a criança de vocês diria para vocês adulta? Vanessa, vamos lá, o que você responderia para a sua criança quando ela olhasse para você hoje adulto e perguntasse? O que você falaria para ela? Olha, eu falaria muitas coisas, né? Eu falaria que todas as situações que aconteceram nesse momento específico da vida dela, né, da minha vida como criança, são situações que provavelmente são reflexo já de um ciclo que já vem há muito tempo e que precisa ser interrompido. Então, para ela ficar tranquila, né, que eu estou nessa busca de identificar como romper esse ciclo. Porque o que a gente pretende aqui, ao falar das feridas... Kátia, você podia desativar aqui os comentários? Depois a gente reativa, viu, gente? Lá no finalzinho, se alguém for fazer alguma pergunta ou alguma coisa. Então, a gente... Mas não sai, né? Não sai, fica aí Não, enfim. O meu saiu. Saiu? O meu aqui tá aparecendo. Mas, enfim, o que a gente vai trazer hoje aqui sobre esse assunto das feridas da nossa infância não é uma atribuição disso, por exemplo, de responsabilidade para os nossos pais, né? Porque eles também provavelmente tiveram algumas situações ali na infância que até hoje eles nem identificaram, às vezes, que eles tinham. E eles transmitem isso para frente sem se dar conta. Por isso que é tão importante a gente fazer essas reflexões e nos ajudar nesse sentido. Porque pode ser muito sutil, às vezes, sabe? Pode ser uma coisa que nem a gente perceba. Mas no decorrer dessa live, eu vou falar um pouquinho dessas sutilezas
Porque às vezes as pessoas pensam assim, bom, mas eu tive uma infância maravilhosa, excelente, não aconteceu nada. Então ela não consegue identificar ali que existe um probleminha que ocasiona hoje, por exemplo, uma insegurança, algo nesse aspecto. Até mesmo por ter tido uma infância muito boa, às vezes muito protegida, muito algumas coisas na vida adulta, né? A É criança às verdade. vezes se sente insegura, se sente não capaz de fazer algumas coisas, tímida. Sempre houve alguém que fez tudo por ela. Então, até a superproteção que a gente não consegue identificar como uma ferida ocasiona situações na vida adulta que depois a gente analisando e percebendo e se conhecendo melhor, a gente consegue identificar. Então, eu falaria para minha criança ficar tranquila que eu na vida adulta, faria essa análise aí para que tudo isso fosse sanado da melhor forma possível. A minha resposta é essa. Perfeito. Muito Você está bom. em diálogo com a sua criança. E isso é muito, muito importante, essa sintonia, né? E você, E Beto, o que você? falaria? Então, eu falaria para minha criança ferida, continue que você está no caminho certo, né? Eu tenho buscado muito essa comunicação, esse diálogo interno comigo, com a minha essência, aperfeiçoar os meus valores, né? Aquilo que realmente é importante na minha vida, trabalhado muito bem as minhas prioridades. Eu tenho limitado muito bem aquilo que eu quero viver, né? Eu tenho focado muito naquilo que eu desejo. Então, o que eu não quero acaba ficando muito pequeno. Mas eu entendo perfeitamente hoje que a minha criança, ela contribuiu muito para tudo que eu já tive até o momento, né? Eu vou até dar um exemplo quando a gente fala de dor, uma das coisas que eu noto quando a gente fala de dor, a gente tem uma tendência a mensurar a dor pela nossa, né? O que eu acho que para mim é dor, eu acho que para o outro também tem o mesmo tamanho, e isso não é verdade. A dor de cada um tem um tamanho específico, porque a nossa tendência é julgar, né? É isso que nos torna humanos. Então eu preciso olhar com atenção para o outro. Eu preciso parar de medir por mim a dor do outro. Cada um tem uma necessidade. E isso é muito importante. Então, quando eu olho para mim hoje em dia, eu consigo trabalhar todos os meus relacionamentos interpessoais. Eu consigo olhar para o outro de uma forma diferenciada. Sem que eu seja a referência, porque a minha dor é minha, o tamanho que eu passei tem para mim, o que eu captei ali como negativo, o que eu captei ali como dor, né? O que eu não consegui assimilar, que se tornou uma ferida na minha vida, pode ser que outra pessoa tenha passado aquilo ali, seguiu maravilhosamente bem, não parou para focar nisso daí. Então, o respeito. Eu tenho conseguido eu como adulto, eu tenho trabalhado muito bem nas minhas relações interpessoais, a criança de cada um, e a minha criança também, eu tenho feito essa busca, né? Esse diálogo interno, essa conversa, essa imersão em quem eu sou. Então, isso tem me ajudado muito. E quando eu falo assim, em uma das coisas que provavelmente hoje eu consigo definir, é muito legal, gente. Como eu já contei em algumas lives, né, que meus pais se separaram muito cedo e eu fui criada sem a presença do meu pai biológico, eu tive uma tendência a me relacionar com homens bem mais velhos. Bem mais velhos. Então, aquela segurança que eu buscava na figura paterna, eu também buscava nos meus relacionamentos. Eu não gostava daquela confusão, daquela coisa de agito, né, de adolescente. Tanto é que quando eu tinha 15 anos, fazendo 16,
Eu gostava, eu me relacionei, eu comecei a namorar um rapaz que tinha 20 e poucos anos. Então tinha uma diferença, 22. Então tinha uma diferença na época, né? Então eu comecei a observar, quando você olha para você e você consegue ver onde existe um buraco, uma lacuna, uma gafe, você começa a ver que os comportamentos que você teve até o momento... Gente, eu não tenho problema nenhum em me relacionar com alguém mais velho. Eu tô falando de coisas quando eu era bem nova, né? E coisas que a gente acaba acumulando. Então, eu tenho tido esse olhar, e eu acho olhar para você é muito importante. Não percam a oportunidade de se olhar, de se avaliar e de se aprovar, de se aceitar, né, gente? É É. verdade. É E verdade. aí, Kátia, mas e aí? Aí você começou fazendo uma perguntinha para nós. Você vai Tem fazer que algum responder complemento da também. perguntinha? Não, se a minha criança tivesse que falar, era seja você sempre, né? Porque a gente nesse caminho se perde. A gente se perde, mas quando a gente fala assim de criança ferida, a gente fala do que a gente aprendeu, às vezes do que foi ensinado através dos nossos pais, na escola, pelos nossos professores, através da igreja, através de uma tia, de uma avó, de uma experiência com um amiguinho, com um primo. Então, assim, é na infância em que a gente forma o nosso sistema de crenças, de valores, e muitas vezes tudo que a gente aprende foi passado para aquelas pessoas que nos ensinaram. Então, não é uma coisa que a pessoa faz aquilo com uma intenção de causar uma percepção, às vezes, de causar um trauma na gente, né? Às vezes a pessoa também não tem essa consciência. Provavelmente a maioria delas não tem essa consciência. Então, o que está se fazendo é repetindo. E isso acaba nos afastando de quem a gente é. Porque, às vezes, você é uma criança muito livre, mas você é ensinado que você tem que ser assim, assim, então colocam você, às vezes, dentro de uma caixa. E você, quando você vai ficando adulto, você precisa sair daquilo. Então, assim, e aí a Bela trouxe algumas necessidades, né? E eu queria também, eu acho assim, quais são as necessidades? A gente estuda como coach que o ser humano ele tem 4 necessidades básicas. Uma necessidade básica é ser ouvido na essência, ser ouvido sem julgamento. E às vezes a gente faz o tempo inteiro isso com o outro. Mas quando a gente toma consciência desses nossos traumas de infância, dessas nossas feridas de infância, a gente percebe a importância de tomar consciência como pais do que isso significa para os nossos filhos. Então, a gente tem 2 obrigações, pelo menos eu penso assim, de buscar me curar, porque o tempo todo a gente está se curando. E também tomar um cuidado, uma consciência sobre como a gente vai agir com os nossos filhos. Não é que a gente não vai causar traumas neles, porque isso faz parte da vida, mas a gente vai buscar tomar consciência disso, né? E assim, uma outra coisa que a gente também tem como uma necessidade básica é de ser reconhecido, ser amado por quem você é. Então, às vezes, uma coisa que a pessoa traz na vida adulta, a pessoa tem uma baixa autoestima, porque ela sempre teve a necessidade de agradar o outro, ela sempre teve a necessidade de ser aceita, porque talvez quando ela mostrou uma imperfeição dela, ela não teve uma boa recepção, ela não sentiu que ela era amada por ser inteira do jeito que ela é, né? Então também é uma outra necessidade do ser humano que a gente percebe que isso é importante a gente respeitar isso também na infância. Também ter o direito de errar, né? Isso também leva ao direito de errar. Poxa, como é que a gente vai aprender? Errando. Como é que você vai aprender a andar? Caindo. Como é que você vai aprender a falar? Enrolando a língua, então arriscando. O errar faz parte da aprendizagem. Só que às vezes a gente tem um medo de achar que porque a gente erra, que a gente não é perfeito, que daí a gente mostra a nossa imperfeição. E será que eu vou ser aceito? Será que eu vou ser amado assim?
né? Isso Uhum. vem para os nossos relacionamentos na vida adulta, numa amizade, num relacionamento a dois, no trabalho. Será que se eu mostrar a minha fragilidade, será que se eu mostrar o meu erro, a minha imperfeição, as pessoas vão gostar de mim do jeito que eu sou? Né? Será que eu preciso ser perfeita o tempo inteiro? Né? E uma coisa assim que tem me mexido bastante comigo é que você precisa estar sempre, dê sempre o seu melhor. Agora, pensa só, você acorda, você está super disposta, você está super cheia de energia. Naquele momento, o seu melhor vai ser diferente de quando você chegar no final do dia, que você está cansada, que você já gastou tudo que você podia dar. Mas você vai estar dando o seu melhor nos dois momentos. Então, a gente também precisa ter essa leveza com a gente, né? E uma outra coisa que é o nosso direito de pertencer aos sistemas. A gente tem uma necessidade de se sentir parte, né? Se sentir parte da família, se sentir parte do grupo. Mas, às vezes, você é tão diferente daquele sistema de crenças e valores que você não se sente parte daquilo. Mas, mesmo assim, você quer ser amada por conta disso. E quando você não é, como é que você se sente? Você se sente rejeitada, você acha que você não é merecedora. Isso também a gente traz para a nossa vida adulta, nos nossos relacionamentos. Às vezes você não se sente merecedora de se relacionar com uma boa pessoa, você não se sente merecedora de um trabalho, de uma conquista, você não reconhece as suas conquistas. Então, quando a gente começa a perceber quais são as nossas necessidades básicas enquanto ser humano, a gente começa a olhar para o adulto de hoje e pensar, nossa, realmente, o tanto que isso influencia na nossa vida. Mas é com uma leveza, não é com o peso de apontar o dedo para quem trouxe aquilo ali para você, porque essas pessoas também são vítimas de uma atitude que vem se repetindo, repetindo, repetindo. Então, a gente tem que ter esse olhar amoroso sobre as coisas e pensar, bom, agora é a minha vez. O que eu posso fazer com isso? É trazer autorresponsabilidade para fazer com isso. O que eu vou contribuir? Tô rodando. Ela tá rodando ali, reconectando. Vocês aqui, gente. Mas... Mais ou menos, né? Vocês estão me vendo, não? Sim, tá embaçado, mas sim. Então, assim, só para concluir, assim, que eu já me empolguei, eu começo a falar, mas a gente começa a trazer a responsabilidade para si e pensar, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolho fazer com o que aconteceu comigo, né? Uhum. É isso. Sim, são escolhas que a gente vai tendo. Esse resgate dessa criança que a gente está falando aqui é uma escolha que você faz. Você vai continuar carregando essa ferida aí para sempre, né? Ou você vai procurar aí fazer com que ela cicatrize, né? Não que ela suma. Ela vai ficar ali, a lembrança vai ficar ali, mas não vai ser uma lembrança dolorosa mais. Vai ser algo que você consiga conviver, que você olhe com outros olhos, ressignificando aquela história, percebendo tudo isso que a gente está falando aqui, de fazer esses resgates assim, quando você faz esse resgate com você consegue fazer com as outras pessoas também, todas aquelas envolvidas naquela história, porque você consegue perceber, igual já foi falado aqui, que isso é um ciclo, provavelmente essa pessoa tem ali as suas feridas ainda que não foram cicatrizadas e que ela vai passando adiante. Então isso não é falta de amor que a gente está falando aqui, não é falta de cuidado dos pais, nem nada. Pelo contrário, é tentando dar o seu melhor. Mas é aquilo que eles sabem fazer. É aquilo que a programação mental deles ali foi feita daquela maneira. Então, essas questões das feridas, a gente pode identificar também. Até tem um vídeo, que já tem um tempo atrás que eu fiz, que falava bem das feridas e das consequências na vida adulta. Então, eu trouxe ali 5 feridas da infância, né? Algumas, tem mais.
Mas assim, só um exemplo para você, de repente, aí conseguir ver se você se encaixa em alguma dessas. Que é a ferida da rejeição, que é a ferida da humilhação, que é a ferida do abandono, que é a ferida da injustiça e que é a ferida da humilhação. Então, cada uma dessas traz as suas consequências. A ferida da humilhação, por exemplo, o que ela ocasiona na pessoa? Qual que seria essa ferida da humilhação? A ferida da humilhação, ela pode ser até muito sutil, de repente, você nem perceba que você tenha, porque a palavra humilhação é uma coisa forte, então você fala assim, não, eu nunca fui humilhado. Mas, às vezes, na sua educação, você foi repreendido de algumas formas que te ocasionaram essa ferida em específico. Qual que seria essa situação? Bom, a criança, de repente, tem alguma certa dificuldade ali de estudo, de aprender, e aí os pais comentam entre a família, entre os amigos, fulaninho não entende, ele tem dificuldade, ele é meio burrinho. E a criança, né, capta aquela informação ali, aquilo vai no íntimo dela. E aí, quais são as ela não consegue. Às vezes ela passa pela vontade dela para ser aceita pelas outras pessoas, sabe? Para não se sentir menor, não se sentir diminuída. Ela quer ter a sensação de que essa situação que aconteceu lá no passado não se repita, né? Que ela não tem essa sensação de que ela realmente, ela tem dificuldade, ela compra isso para a vida dela, ela começa a se comportar dessa maneira sem se dar conta de um comentário que aconteceu há muito tempo atrás, sabe? E que às vezes nem reflete, foi um comentário ou alguma coisa que o pai falou, ou a mãe falou, ou alguém que cria essa criança naquele momento em específico, e aquilo atingiu ela de uma maneira que ela carrega para a vida dela aquilo. Então, essas feridinhas que acontecem aí na nossa infância são, sim, coisas que nos acompanham depois da nossa vida adulta. Então, como que a gente pode enxergar determinadas coisas, né? Através, sim, desses resgates, desse autoconhecimento que você precisa fazer com você. Quando você volta o seu olhar para alguns comportamentos que você tem agora na vida adulta, você consegue fazer essas descobertas. Olha, eu sou, não sei, eu tenho um sentimento de que eu sou sempre injustiçado, eu sempre me sinto vítima das coisas, e eu sempre me comporto assim. E no final das contas, parece que tudo que acontece na minha vida me coloca nessa situação de vítima. Por que será que é? Então, a gente precisa começar a fazer essas perguntas. Por que será que essas determinadas situações sempre acontecem na minha vida? E quando você vai fazer quando você faz essas perguntas são muito poderosas. Elas te remetem, de repente, a algumas respostas que você nem esperava. Então, você começa a fazer essa análise e aí você descobre que, de repente, esse sentimento de injustiça que você carrega, de sempre se colocar no papel de vítima, é em decorrência de uma situação em específico lá atrás que aconteceu na tua vida, né? Lá na primeira infância e que está reverberando até hoje. E aí, quando você olha lá para aquela situação, você consegue compreender que os motivos por que aconteceram aquilo e que aquilo não precisa ser uma verdade para você até hoje, que você pode soltar essa pedra, sabe? Que você não precisa carregar isso ad eterno, eternamente carregando essa pedra aí na tua vida. Porque não precisa fazer parte, a gente está em constância mudando, está constantemente mudando. Então, se de repente existiu alguma dessas feridas na sua vida, existiu algumas situações aí que seus pais fizeram contigo, né?
ou com a pessoa que te educou, que te criou, as referências que você teve ali na infância, as pessoas ao qual você se espelhou, tiveram algumas coisas em que te ocasionaram situações que você carrega até hoje. Faça essa análise e veja como que você pode trabalhar, ressignificar tudo isso, enxergar que você não precisa mais acreditar nessas coisas que você vinha acreditando até hoje. E fazendo essa autoanálise, você consegue trazer as mudanças que você precisa para a sua vida. Né, Bela? Tem um filósofo que ele diz, agora eu não me lembro o nome, mas ele diz que nós nascemos originais, né? E vamos nos tornando cópias ao longo da nossa jornada. E falar sobre essa nossa importância de criança é porque, quando criança, nós somos verdadeira esponja. A gente vai absorvendo, a gente vai acumulando, né? E nós temos uma sensação de confiança. A gente confia muito nos nossos cuidadores, nas pessoas que estão mais próximas, né? Nas pessoas que são referências para nós. E a gente sabe que hoje em dia, por isso é tão importante a gente pensar nesse modelo de família. Hoje em dia, família não é mais considerado pai e mãe, né? Pai e mãe. Não, o modelo de família vem mudando, vem ampliando. Por isso é tão importante a gente pensar no que nós estamos transmitindo, né? Será que é algo que eu como mãe, Bela falando que eu sou mãe de 3 crianças, então, eu como mãe, eu paro e penso muito, será que eu estou reprogramando, né, nos meus filhos aquilo que me foi passado, aquilo que os meus pais, a minha mãe, a minha avó tinha, que elas conseguiram me passar? Ou será que eu estou agora construindo a minha autoridade, a minha maternidade, quem eu realmente sou e quem eu realmente desejo que os meus filhos sejam? Né? Que eu consigo incentivá-los. E daí tem uma parte muito importante em tudo isso daí, que é nessas dependências nossas, o perfeccionismo. Gente, o perfeccionismo é um sabotador na nossa vida. Nós assumimos isso daí por uma certa aceitação, mas é uma limitação, porque o perfeccionismo nos limita de quem nós somos. A gente está sempre achando que para entregar algo para o outro, para fazer algo por nós, aquilo precisa ser perfeito. Isso não é uma verdade, né? Porque a nossa jornada, o nosso caminhar, ele é contínuo. A gente só vai adquirindo uma certa perfeição, uma certa consistência, a gente vai melhorando aquilo que a gente faz com o tempo. Então, a gente precisa entender que eu preciso começar de alguma forma, né? Eu preciso pôr para jogo, né? Essa é a gíria que dizem, aquilo que eu acredito ser importante para mim, aquilo que eu acredito que é importante para o outro também. Então, de alguma forma, isso tem que começar. Eu tenho que diminuir aqueles padrões de que eu preciso entregar algo perfeito, eu preciso fazer algo perfeito. Isso daí provavelmente vem de uma criança que foi muito cobrada, né? Que os pais assimilavam, colocavam essa carga nos filhos de cobrança excessiva. Gera um perfeccionismo. A criança entendeu, como ela é uma esponja, que ela precisa ser perfeita, que ela precisa dar o máximo, mesmo que ela não tenha condições para isso. Às vezes a gente não tem condições de ir lá e se comparar a alguém que já está fazendo algo por muito mais tempo. Sabe, a gente não tem condições, porque nós estamos começando a caminhada naquele processo ali. Cada coisa que você hoje opte por fazer na sua vida, você tem que entender em que patamar você está. Você precisa disso. Você precisa entender, eu estou no primeiro nível, eu estou no meio desse processo, eu já caminhei bastante, eu já estou lá na frente, aí sim você pode mensurar os resultados. Então, pegue leve com você, diminua esses excessos de cobrança. A cobrança nos afasta de quem nós somos. E tem uma coisa que eu tenho muito importante comigo e que a gente tenta transformar, o Coach com Elas é um canal para isso, para que a pessoa
quebre esse excesso de perfeição, para que ela derrube toda a autoimagem negativa. Né? A gente vem falando, uma das maiores dependências da vida da pessoa é a dependência afetiva que a gente coloca a nossa vida, as nossas decisões, aquilo que gostamos na mão de outras pessoas. A gente faz isso, gente. Eu fiz muito isso e eu ainda faço, tá? Não tô falando aqui que eu sou perfeita, não, eu tô falando que eu tô caminhando. Eu tô caminhando. E é isso que é importante. Quando eu assumo que eu estou caminhando, eu coloco para vocês que eu estou aberta. Para quê? Para viver algo bom. Para me reconstruir, para desconstruir aquilo que não é bom em mim, mas aberta para construir, para enxergar algo que é bom. E algo que pode ser melhor. O processo é contínuo. E a dependência afetiva, ela é muito perigosa. Eu quero falar um pouquinho sobre ela e eu quero que você pense também nesse momento. Essa dependência afetiva do outro, né? Eu coloco no outro, ela é muito pior que a financeira, tá, gente? Ela é muito pior, porque como o outro me enxerga, é a maneira que eu coloco para mim, que eu sugo para mim. Então, às vezes, você está convivendo, eu não estou falando só numa relação de marido e mulher, não. Eu estou falando com as pessoas que você tem mais próximas. Porque, às vezes, a gente está falando de uma família que coloca para baixo o outro, né? Às vezes, nós estamos falando que você está se relacionando, que você tem amizades ali, e os teus amigos, você senta com uma amiga, e a hora que você se levanta, ela está falando mal de você. Entendeu? Então, preste atenção nas suas relações interpessoais. Tudo isso vale. Tudo isso suga a tua energia. Tudo isso te devolve energia. Então, nós precisamos estar muito atenta às nossas dependências. O medo da solidão é uma coisa que também grande parte das pessoas tem medo de estar só. Né? Quando eu estou só, eu estou buscando com quem que eu vou poder me encontrar, com quem que eu vou estar, o que que eu vou fazer, eu estou me conectando. O celular hoje em dia é um caminho, né? Eu estou ali plugada no celular, eu preciso estar em contato com alguém. Ô, Bela, e essa questão do medo da solidão pode estar... Por que será que ela está relacionada com... Qual é a relação dela, às vezes, com a infância, né? Será que ela era uma criança que passava muito tempo sozinha? O abandono. Né? Qual que é a abandono? Relação? Por isso que a gente tem que fazer esses links aí, para a gente fazer esses resgates. Né? Esses links são fundamentais, porque a gente começa a construir uma história, né? A gente começa a construir uma linha, porque a nossa vida, ela é toda em linhas ali, né? A gente sai do miolinho de tudo e a gente vai fazendo um corozinho ali, ó, na nossa história. E quanto mais distante estiver, mais a gente se desconecta, a gente vai, entre aspas, né? A gente acha que tá lá distante, que não influencia, mas não. E, gente, uma das piores coisas é você estar desconectada com as suas emoções. As nossas emoções têm um domínio sobre nós gigantesco. Então, quando você está desconectada com as suas emoções, com aquilo que te projeta, que te faz sentir realmente, que te posiciona na sua vida, você é refém. Você é refém de tudo, porque por mais que a vida seja maravilhosa para você, você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar. E a gente sabe que isso é um processo natural, tá? Então, se hoje você fala, poxa, às vezes a gente fala assim, mas você tem comida? Não faltou nada? Não faltou isso? Não faltou aquilo? Teve cama para dormir? Você tem que agradecer. É simples, né? Para quem consegue absorver tudo isso. É fácil falar, a gente consegue hoje em dia levantar e falar, meu Deus, obrigada, mais um dia, eu tô grata, né? Mas porque a gente vem fazendo caminhos que nos devolvem, que nos aproximam da nossa essência, que nos conectam ao Criador. Então a gente consegue visualizar isso. Mas e para quem tá na vida bosta? Desculpa a expressão, tá, gente? Mas ela existe. E quem tá nessa vida? Como é que essa pessoa faz? Se eu falar tudo isso, eu vou estar ajudando ela? Eu vou estar incentivando ela?
vou estar conseguindo chegar ali. Não. Porque ela está desconectada das emoções dela, de quem ela realmente é, do valor dela. Então, o coach com elas, né? O coach com elas, talvez você que está assistindo aí, seja a primeira vez que você está vendo a gente, o Coach com Elas é um canal em que nós três, eu, Bela, a Vanessa e a Kátia, nos colocamos à disposição de fazer esse resgate dessa mulher, essa inclusão de vida que ela realmente precisa ter, que ela realmente precisa se conectar quem ela realmente é, para que ela possa trabalhar todo o contexto. A gente fala os papéis, né, meninas? A gente usa muito essa expressão de papéis, né? Porque você é mulher, né? Você com você é mãe, você é esposa, você é filha, você é amiga, você é uma série de coisas. E se você não estiver bem com você, não adianta. Você não vai estar bem com todas as coisas ao seu redor. Coisas as quais você depende e depende de você também. Então, esse é um canal de muito crescimento. Eu acredito que a gente compartilha todas as nossas linhas de estudo, tudo aquilo que a gente vem fazendo. Nós também entramos no coach como busca por nós, né? Antes da gente falar eu quero ser coach, a gente também busca o coach para fazer um estudo para a nossa vida, e a gente decidiu, a gente falou não, nós acreditamos nisso e nós queremos levar essa mensagem para frente, nós queremos sim transformar vidas, nós queremos sim empoderar você. Então, pense aí, será que você é tranquila? Será que você é madura emocionalmente? Ou será que você vem apenas copiando, sendo cópia daquilo que lhe ensinaram, né? Daquilo que a tua mãe, ou o teu cuidador, ou o teu pai, ou a tua referência, ou um tio, uma tia, né? Acreditavam ser verdade, e para eles são, né? A verdade deles. O mapa não é o território. E questione. É importantíssimo esses questionamentos, né? A gente precisa estar sempre atenta a essas situações. Como a gente falou aqui, os pais, provavelmente, aqueles que cuidaram da gente, tiveram situações similares com essas situações. E quando eu falo dessa questão da sutileza, eu quero tocar um pouquinho mais só nesse assunto, porque muitas vezes a gente conversando, até em atendimento mesmo, quando a gente está fazendo, você percebe que quando você toca nesse assunto assim, bom, e aí, me fala um pouquinho de como foi a sua infância e tal. E a pessoa fala, bom, minha infância foi maravilhosa, e foi tudo bem, foi tudo ótimo, não teve nenhum problema e tal. E aí a gente, bom, ok. E aí no decorrer da conversa, você começa a fazer a constatar algumas coisas que aquelas pessoas não perceberam por conta dessa sutileza. Igual eu comentei com vocês lá no início. De repente você teve pais super protetores, em que não deixava você fazer nada. Você tinha tudo na mão, você não precisava correr atrás de nada, você não era contrariado em nada. Então, assim, para você estava tudo bem. Estava tudo ótimo. Qual que é o problema disso? Meus pais me amam, eu tenho muita demonstração de amor, eles cuidam demais de mim. Mas o que isso ocasiona, gente? Insegurança. A pessoa não consegue fazer nada ela fazer. Quantas pessoas a gente vê aí que quando chega na fase adulta, ela depende das outras pessoas, ela não tem iniciativa na vida dela. Ela está sempre esperando que os outros façam por ela. Ela está sempre começando as coisas e desistindo. Ela não consegue dar andamento nos projetos dela. Ela se sente insegura demais porque a vida inteira ela foi muito... E é muito... Essa questão, por exemplo, não é que você vai ser rígido demais, né? E nem solto demais. Quando as meninas trazem aqui, acho que falou da questão da
leveza, que é a questão do equilíbrio, que é essencial para tudo na nossa vida. Então, quando a gente for com os nossos filhos, o que a gente precisa observar? Bom, eu tive uma educação, de repente, muito rígida, fui muito cobrada, tem algumas coisas hoje que eu sinto que me atrapalham. De repente, a gente se pega tendo aqueles mesmos comportamentos que a gente que os nossos pais fizeram com a gente, com os nossos filhos, sem nos darmos conta disso, né? Então, é por isso que você precisa fazer aí essas perguntas. Agora, a gente conversando aqui, de repente vão surgindo aí na sua cabecinha alguma dessas situações que você passou e que você nunca se deu conta. Poxa vida, isso aí realmente tem um fundamento. Em determinada fase aconteceu determinada coisa em que hoje em dia eu me comporto assim. E que você nunca tinha parado para fazer essa análise. Então, a gente fala aqui também de autoconhecimento. Por que é tão importante o autoconhecimento? Para que você consiga ter esses resgates, se libertar de alguns emaranhamentos que a gente fala, às vezes, na constelação familiar, que acontece com todas as famílias. A gente está aqui em aprendizado, né? Então, todo mundo, por mais feliz que ela tenha, que ela seja, às vezes ela tem algum ponto ou outro que ela precisa. Vários papéis aí na sua vida, mas tem um que você não sabe lidar bem. E aquele um é que precisa te trazer um ensinamento para que você consiga viver uma vida plena, uma vida equilibrada, em que você consegue ter ali uma dinâmica boa em todas as suas funções, né? Porque se a gente tem um desequilíbrio em algum ponto da nossa vida, automaticamente a gente traz aquela situação, um pouquinho dela pelo menos, para os outros fatores. Se a gente é magoado, é ressentido com alguma coisa, a gente costuma trazer isso para outras pessoas, fazendo com outras pessoas, magoando outras pessoas com aquilo que a gente foi magoado. Então, por isso que falam feridas emocionais da infância, né? Porque você foi ferido, você foi magoado. E aí você traz aquilo para a sua vida adulta, muitas vezes inconscientemente. Tudo isso que a gente está trazendo aqui, a maioria das situações é inconsciente. Por isso que, né, precisa fazer essa abertura dos olhos, né, Kátia? Eu gosto de pensar também de uma outra maneira, assim. O livro, Os Quatro Compromissos, né? Ele fala uma coisa que é muito legal. Ele fala assim, não leve nada para o lado pessoal. Não leve nada para o lado pessoal. E esse é um exercício que a gente precisa fazer. Porque o ser humano, ele precisa de respostas o tempo inteiro. Ele precisa fazer sentido, precisa ter alguma justificativa. Então, às vezes, a gente também presume as coisas. Então, às vezes, a gente não vai identificar, olhando para a nossa história, qual foi o momento ou qual foi a atitude que fez com que a gente, hoje, como adulta, age dessa maneira. Mas a gente está mostrando... A dor, ela é um alerta, ela é uma bússola. Então, se hoje eu me sinto insegura com alguma coisa, esse é o meu norte. Agora, se eu for, às vezes, se eu for fazer um resgate do que me levou a acontecer isso, para eu ter uma justificativa, às vezes eu não vou chegar a esse resgate. Às vezes não vai ter um fato específico, às vezes não vai ser uma situação específica que levou aquilo, mas um jeito todo de ser. Mas não necessariamente eu preciso ir lá e descobrir o que aconteceu. Eu só preciso saber que a dor está me dando um sinal. Então, essa minha dor de insegurança, bom, está sendo a minha bússola. O que é que eu posso fazer com isso? Eu já entendi que eu preciso mudar. Como é que eu posso realizar essa mudança? Através do que eu faço a partir de agora. Como é que eu vou mudar? Então, assim, uma das coisas que eu acredito, com tudo que a gente vem estudando, com tudo que a gente vem lendo e vivenciando também, é que você trazer o autoconhecimento e fortalecer a autoestima é uma coisa que você pode mudar
certas feridas da infância. Então, como é que você pode trabalhar a sua autoestima? Uma das coisas simples, que é o exercício do espelho, que é o exercício que a Louise Hay traz muito, é você olhar no espelho e falar frases positivas para você, desde situações referentes à sua imagem física até alguma coisa que te traga motivação. Por exemplo, Kátia, você é linda, você consegue. Se eu quero trabalhar alguma coisa relacionada à minha segurança, então eu vou falar alguma coisa. Você é capaz, você consegue. E eu vou olhar nos meus olhos e eu vou falar isso no espelho. Esse é um exercício que é a afirmação positiva. E eu vou fazer isso todos os dias. O que eu estou fazendo com esse exercício? Eu estou substituindo um paradigma que talvez está na minha mente por alguma coisa que, alguma vozinha que vem de alguma situação, às vezes no trabalho, às vezes no dia a dia, que essa vozinha vem falar, mas eu nunca consigo, né? Nossa, mas eu sou estabanada, nossa, isso aqui não dá certo. E eu já estou substituindo por um novo paradigma, uma nova crença. Então, muitas vezes, eu não vou lá atrás encontrar a situação específica, eu não vou entender exatamente o que aconteceu, mas eu sei que essa dor está sinalizando que não está legal, que eu preciso mudar. E uma outra coisa que faz sentido para mim é que a maternidade, ela veio realmente, eu já falei isso em outra live, que ela veio como um divisor de águas na minha vida. Existe antes da maternidade e depois da maternidade. A maternidade, para mim, é a maior busca pelo autoconhecimento, a maior busca pela minha melhor versão. Porque não é o que eu falo, é o que eu faço. O tempo todo, os meus filhos estão aprendendo com a minha atitude. O tempo todo, os meus filhos estão aprendendo com o jeito que eu ajo, como eu me coloco nas situações de dificuldade, como eu me coloco nas situações de raiva, como eu me coloco nas situações de conflito, como eu resolvo as coisas. Então, é o tempo inteiro eu estou sendo um espelho para eles. Então, é por isso que é tão urgente que eu procure olhar para mim, para as minhas dores e tente corrigir. Porque eu estou tendo espectadores. 2 espectadores estão olhando como eles estão aprendendo, eles estão tendo aquela primeira noção do que eles vão fazer. Pode ser que lá na frente eles tenham uma percepção diferente, que eles vão ter a percepção deles. Mas hoje eu estou mostrando para eles com a minha atitude. Por isso que é tão importante que eu me refaça o tempo inteiro. Que eu busque o tempo inteiro pela minha melhor versão. O jeito como eu falo, o jeito como eu cuido de mim, o jeito como eu trato o outro, o jeito como eu lido com as minhas prioridades, o jeito que eu coloco limite, o jeito que eu mostro que eu não gosto, o jeito que eu cedo. Então, o tempo todo eu estou ensinando aos meus filhos através do jeito que eu sou. Por isso, se lá atrás, quando eu comecei com a pergunta, o que você diria para a sua criança hoje é: seja você. Porque a gente precisa ser a nossa potência. Ser quem nós somos é uma forma de não nos ferirmos. E quando a gente é quem nós somos, a gente também está ensinando isso para os nossos filhos. Seja vocês. Seja você, Bento. Seja você, Francisco. É do jeito que você é. E o nosso papel como pai e mãe é justamente isso. Potencializar a essência deles. Não é reprimi-los de quem eles são. É potencializar quem eles são. Então a gente precisa ter essa sabedoria. Porque às vezes o meu jeito de enxergar fala, não é assim. Mas não é assim. A gente tem que deixar a criança experimentar. E isso faz com que a gente também precise aprender um jeito de lidar com eles também. Né? Então, tudo experiência, né? É tudo experiência, mas assim, ó, quero dividir uma coisa aqui com vocês. Eu passei agora esse final de semana por umas imersões, por um curso de coach ericksoniano. E existe sim as respostas para todas as dores, tá? Você não vai ter clareza, muitas vezes, específica, mas quando você passa a fazer alguns questionamentos, começam a surgir as respostas. As respostas de tudo que acontece na nossa vida está aqui, está dentro da nossa programação. Então existe ela existe. Você pode até não estar tendo clareza. Nesse curso que eu fiz, a gente fez muitas imersões, a gente participou de algumas hipnoses, de transe, de meditação guiada, de várias coisas. Quanto mais você faz esse aprofundamento dentro do seu ser,
mais essas questões vão aflorando, né? Por isso, essa questão que a gente fala de autoconhecimento, e às vezes pode ser um assunto que você fala assim, mas como assim, né? Bom, mas eu sei das minhas dores, eu sei das minhas coisas, eu sei dos meus problemas, eu sei como eu sou. Muitas vezes a nossa mente, ela nos protege de algumas situações. Então existem bloqueios que a nossa própria mente faz para nos proteger. Porque a gente não quer passar uma vida sofrendo, ou passar uma vida sentindo alguma sensação ruim, que te remeta a alguma coisa ruim. O que você faz? O que a sua mente faz? A sua mente te protege. Então, ela esconde aquela situação ali para que você siga adiante. Só que você não segue livre. Você segue aprisionado daquilo de uma certa forma. Entende? A sua libertação está na hora em que você conseguir achar algumas respostas e conseguir ressignificar algumas coisas. Conseguir olhar aquelas situações que reverberam até hoje de uma outra maneira, com um olhar mais afetuoso, inclusive para você, se libertando de alguma culpa, porque muitas vezes nós mesmos nos culpamos até. Bom, mas aconteceu tudo isso porque eu também não era fácil, eu era uma criancinha difícil, eu era isso, eu era aquilo, né? Ou existem várias situações que a gente tenta nos proteger, tá? Então é isso que vocês precisam entender. Situações que a gente tenta nos proteger e que a gente acha que a gente não lembra, a gente não quer enfrentar, a gente empurra para debaixo do tapete. Mas a libertação e as soluções para tudo isso, tá? O que ficou no passado, o que aconteceu com você antes, realmente não dá para você voltar no passado e transformar alguma situação. Vamos colocar uma situação extrema que de repente tenha acontecido aí na sua vida, um trauma muito grande em relação a alguma coisa. Não dá para voltar. Dá para você fazer esses resgates com você mesmo. Começar a olhar para tudo isso com outra dinâmica. Tudo bem, aconteceu tudo isso comigo. O que eu aprendi dali para frente? Como eu me comportei dali para frente? Como eu estou trazendo isso? O que está me prejudicando dessa história que aconteceu comigo até hoje? Como eu posso fazer para que eu consiga viver uma vida sem me aprisionar da maneira que eu estou me aprisionando? Então, dependendo do tipo de trauma, ou se você não tem trauma, se você tem essas situações que eu até trouxe aqui, que são situações de sutileza, que realmente, situações cotidianas ali, que te trouxeram algumas consequências até hoje, você precisa fazer, sim, essas buscas. A resposta pode demorar, pode você achar que não tem uma resposta específica, mas saiba que isso é uma proteção da sua mente consciente, tá? Quando você entra nesses processos mais profundos de descobertas aí, você consegue chegar a situações que você nem imaginava que reverberam até hoje na sua vida. Então, eu quis trazer isso para dividir um pouquinho com vocês aqui, que eu passei por uma experiência realmente incrível esse final de semana, de mais descobertas ainda. Quanto mais a gente descobre, né, mais um universo de coisas assim se abrem para você. E é muito interessante. É infinita as descobertas que a gente faz em relação à nossa vida, ao nosso ser. Né, Bela? Nós somos infinitamente potentes, né? A gente só não se dá conta disso. E as coisas vão acontecendo à medida que eu me ajudo, eu estou apta a ajudar aos outros, né? Até a Kátia coloca que a maternidade foi um gatilho para ela, também foi para mim, né? Há 15 anos atrás foi para mim. Mas eu precisei me ajudar primeiro para poder ajudar quem dependia de mim, né? Quem eu sentia ali vulnerável. E isso não para, né? Os filhos vão crescendo, a gente vai tendo que mudar a forma, né? E o que serviu para um, a gente que tem bastante filho, né, menina? Eu tenho 3, a Vanessa tem 3, a Kátia tem 2. Então a gente sabe que o que serve para um não serviu para o outro, não é receita de bolo. E isso é muito importante, isso nos ajuda muito esse processo de imersão,
com quem você é, desse resgate, né, do que é importante, da sua essência, que a essência, ela não é criança, ela não é adulta, ela é única, ela é uma só. Então, as necessidades que você tinha como criança, que pode ser que as pessoas responsáveis não conseguiram atingir, é por isso que você assimilou uma certa dor, você precisa realmente aprender a lidar com elas quando você se torna adulto, quando você entra nesse processo. Para que isso, gente? Por que eu preciso tanto? Eu não sou mãe, não tenho filho ainda, não tive esse despertar. Mas tem uma coisa que você vai precisar para sempre na sua vida, é ter clareza. Né? A gente não consegue se posicionar, a gente não consegue escolher, a gente não consegue decidir, a gente não consegue se colocar para a vida se eu não tenho clareza das coisas que eu quero, daquilo que é importante. Quando eu foco naquilo que eu quero, o que eu não quero passa a ficar tão pequenininho lá atrás, né? Que eu mudo o foco na minha vida, eu mudo o meu mindset, eu mudo o meu comportamento, a maneira como eu vejo tudo isso. Então, é muito importante essa clareza de vida, essa clareza de comportamentos. E eu passo a observar mais nessas buscas. E quando a gente fala sobre as respostas, essas respostas são internas, são minhas, porque cada história é única. Elas são minhas, cada história é única e ela precisa ser respeitada, valorizada, né? Ela precisa fazer sentido para quem está dentro dela. Então, eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta que a gente utiliza muito nos processos e eu acho que ela é perfeita para uma situação como essa. Que a gente já sabe que não tem outro caminho senão encarar a minha dor, olhar para elas, vivenciá-las de uma maneira diferente, né? Olhar para ela com um novo sentido, com um novo significado. Tentar tirar na dor as lições, que é o ressignificar, né? Então, eu preciso olhar para tudo isso para que eu possa superar, para que eu possa curar e me tornar assim. Hoje em dia eu sou uma mulher, eu não sou mais uma criança, então hoje em dia eu sou uma mulher curada, né? Eu estou me curando, eu tenho algumas dores, né? Mas hoje em dia, eu já sei quando o gatilho é ativado. Isso daí não é meu de agora. Né? Isso daí é um reflexo do que me aconteceu, do que eu internalizei, eu vim repetindo alguns comportamentos e isso não é mais meu, não. Bela dessa fase. A gente não me sabe serve que mais, né? Não me serve mais. Nós temos fases na nossa vida, né? Nós somos mulheres de essa expressão. Eu adoro essa expressão. Então, essa ferramenta, gente, presta atenção porque ela é muito legal. Você vai contar a sua história, como se você escrevesse, como se você pudesse partilhar em 4 capítulos a sua vida. Você vai lembrar de você quando criança. E você vai escrever tudo ali. Como foi a tua criança. Coloque os pontos que são positivos. Coloque também aquilo que lhe trouxe dor. Quanto mais você fala, quanto mais você escreve, mais você vai vendo que começa a jorrar ideias. Você começa a brotar ali aqueles pensamentos que você fala, meu pai do céu, quanto tempo que eu não percebia isso, né? Que eu não falava sobre isso, que eu não pensava. Depois você vai escrever sobre a sua fase juvenil, né? A sua parte da sua adolescência, como que foi, porque é diferente, gente, é outra fase, né? São outras prioridades. Então, dê atenção a isso. Depois você vai escrever, tá, gente? É importante escrever tudo isso. Você vai falar sobre a sua fase adulta. Como é que foi a sua fase adulta, né? Quais são os pontos ali que você vai lembrar, que você vai colocar, e às vezes você está escrevendo adulta, você vai voltar lá na infância, porque é uma caixinha, né? Tá tudo ali arquivado, então você vai mexer, é caixa de marimbondo, gente. Vai mexer, vai sair. Caixa de Pandora, né? Então, depois você vai para sua melhor idade. Vamos colocar assim, vamos projetar. Como é que ela será? E aí sim você tem a oportunidade de escrever, porque se você não está nela, você vai escrever como ela vai ser.
Aí sim, você vai depender de uma atitude mental positiva. Ó, e eu quero falar uma coisa tão importante nessa hora. O teu cérebro não sabe o que é realidade e o que é fantasia. Então, se você escrever coisas assim que hoje em dia para você acha que é uma fantasia doida, isso vai acontecer. A gente tem grande poder mental de realização sobre aquilo que a gente quer. Então, se você hoje consegue escrever, projetar o teu futuro, lá as coisas que você quer viver, e se você, nesse tempo que você tem, você continuar nessa corrente, o resultado é certo. Tá? Então, utilizem essa ferramenta, ela é muito construtiva, ela é muito importante, ela é uma coisa que não serve só para esse momento, a gente utiliza ferramentas várias vezes na nossa vida, a mesma ferramenta, os momentos são diferentes, a gente tem uma consciência, né? A nossa consciência vai ampliando à medida que a gente vai exercitando, então, ó, aproveitem, vocês já têm tarefinhas, uma coach adora passar uma tarefinha, né, um exercício para que vocês façam, e eu desejo sucesso aí, eu tenho, vocês depois, se vocês quiserem compartilhar com a gente lá na nossa página, nossa, eu fiz a ferramenta e olha, obtive isso, pensei em coisas que estavam lá atrás, vocês realmente vão ver que é muito engrandecedor, que é muito positivo para a vida de prepara um ritualzinho quando você for fazer isso, sabe? Isso é muito importante. Uma musiquinha assim que você goste, que te toque. Assim. E começa a escrever ali, começa a fazer esses exercícios de você. Estão lá. Às vezes você nem quer se deparar com eles, né? Talvez você esteja evitando eles faz muito tempo. Mas é necessário algumas vezes isso, para que você se liberte. É isso. Verdade. Né, Kátia? É isso. Eu acho que a gente conseguiu abordar um pouco dessas nossas feridas emocionais da infância. E eu acho que a gente tem que sempre tentar enxergar a vida com leveza, né? Você não é o que te aconteceu, você é o que você escolhe fazer com aquilo que te aconteceu. Então, foi muito agradável o nosso papo, cheio de ferramentas, cheio de conteúdos, de experiências. Gratidão, meninas, e gratidão a todos aqueles que nos acompanharam. Lembrando que a nossa live vai ficar disponível no nosso canal no YouTube depois. E se vocês quiserem também sugerir algum papo, é só deixar a opinião de vocês em box, só mandar mensagem pra gente. É isso, meninas. É isso. É isso, gente. Gratidão por vocês estarem aqui. Quem não acompanhou agora tem a oportunidade de você comentar. Quem acompanhou tem a oportunidade de comentar com as outras pessoas para que elas assistam, que vai estar lá no nosso YouTube, como a Kátia bem falou. E na próxima terça a gente espera vocês aqui novamente, tá bom? Para a gente bater um outro papo bacana, sempre tentando trazer para vocês o melhor que a gente pode oferecer, tá? De tudo aquilo que a gente pratica na nossa vida, que a gente tenta fazer esses resgates aí conosco, e a gente vê que esse processo está sendo muito valoroso, está ajudando muito, então a gente sempre quer dividir com vocês essas situações que a gente vive, tá bom? Um beijo para vocês, gratidão, meninas, e todo mundo que está acompanhando. Um beijo, até mais. É isso aí, pessoal. Beijo. Gratidão. Tchau. Beijo. Tchau.